Transtorno do espectro autista. Esse conceito é novo. Quem criou esse conceito foi duas americanas, Lauren Wynn e Judith Gould. E foi introduzido no DSM-5, que é o código norte-americano, e em 1979 passou a existir o transtorno do espectro autista, uma coisa mais ampla, que engloba em torno de 2% da população, 1 ou 2%. Então, eles veem os graus mais leve, moderado e os mais graves. Por exemplo, eles veem que existe... O que seria o autismo? O autismo é a dificuldade da pessoa na linguagem, na comunicação, no relacionamento. Ele tem essa dificuldade em se relacionar, em comunicar de uma forma, digamos, adequada. Então, o tratamento consiste em dar todo um reforço que vem de vários profissionais, tanto psicopedagogo, como psicólogo, como psiquiatra, e às vezes mesmo uso de medicamentos. Então, o transtorno do espectro autista hoje é muito importante para as pesquisas. Então, existe vários tipos, vamos dizer o mais fraco, o autismo mesmo, o autismo de Asperger, o autismo do falta de desenvolvimento infantil e o autismo de degeneração não especificada. Esse aí é um termo muito complexo. Por quê? Porque no passado se falava em psicose infantil. Hoje é proibido. Hoje é proibido. Porque hoje nós estamos na classificação internacional da doença 10, que a gente abrevia CID-10. Na CID-10 não se pode dar diagnóstico de criança esquizofrênica e nem criança com afetivo bipolar. Contudo, a CID-11 já foi homologada em 2018. Não vai ser ainda possível dar diagnóstico para criança esquizofrênica durante mais 30 anos. Mas eu acho isso porque eu fiz psiquiatria infantil há 44 anos em Paris e na época tinha até berçário de psiquiatria, eu já dei diagnóstico 6 anos de idade, 8 anos de idade a esquizofrênico. Eu acho que é uma burrice e também uma certa precaução para não existir tanto exagero. Mas a OMS vai colocar o bipolar em criança. Vai ser possível. Isso vai complicar um pouco a questão do espectro autista. Por quê? No CID-9, há mais de 30 anos, dizia que o nome não era transtorno afetivo bipolar, era psicose maníaco-depressiva. Psicose. O que é surtar, ser psicótico? Eu sempre faço lembrar no evangelista Mateus. Mateus dizia que os olhos eram a lâmpada da alma. Portanto, surtar ou ficar psicótico é essa lâmpada apagar. Então, assim acontecendo, a pessoa fica ensimesmada, fica no mundo dela, que não tem nada a ver com o mundo do relacionamento. Então, ela faz coisas absurdas que as pessoas não entendem, mas para ela faz sentido. Então, essa que é a pessoa psicótica. Que isso vai ser reconhecido agora, que já existia no passado, mas foi anulado, a psicose infantil. Que isso vai trazer um certo imbróglio para o transtorno do espectro autista. Mas é importante a gente falar assim, porque a gente está envolvendo muito a questão da educação. A educação tem que ser estimulada, como também os psicopedagogos, que nós temos uma carência enorme em psicopedagogia. Os nossos colégios
não existe, não estão preparados para atender pacientes que tenham transtorno psíquico. Então, há uma carência grande. Então, por isso que eu acho que esse termo transtorno do espectro autista ainda vai durar algum tempo por questões didáticas, para poder favorecer o desenvolvimento na fala, na inteligência e no afeto das pessoas que têm autismo. Sabendo que, nos casos graves, como foi dito, o processo degenerativo, quando fala degenerativo, me dá a impressão que é algo neuronal, que é o cérebro se degenerando. Então, esse conceito está meio assim, não está muito compreensível, para mim não é muito científico. Então, pode ser que ele esteja ficando psicótico, ou se tornando esquizofrênico, ou se tornando, que a gente chama hoje bipolar, que era transtorno afetivo psicose maníaco-depressiva. Esse que era o termo no CID-9, há mais de 30 anos. Portanto, é importante, o dia 2 de abril é reconhecido o Dia Mundial do Autismo. Então, o autismo, o mês de abril é um mês azul, para valorizar o que é autismo, para não ser marginalizado, para não voltar à época de Platão, à época de Sêneca, e sim ver aos olhos da ciência o que fazer metodologicamente para ajudar as pessoas que têm essa patologia, sabendo que o transtorno do espectro autista, para mim, essa é a minha impressão, não estou dizendo que é a verdade, eu sou dono das minhas palavras, não dono da verdade. Eu digo que transtorno do espectro autista é um saco de gato. Mas a gente vai separando os gatinhos, os mais mansos, os mais bravos, entende? Para poder ajudar. O importante é dar um apoio à família, que a família às vezes não aceita, isso é muito comum, e ao ensino aos colégios, e também ao Estado, que também tem que estar participando no processo educacional do cidadão. Então, é um trabalho muito interessante a gente falar no Abril Azul, que vem em 2 de abril, o Dia do Autismo, Dia Mundial do Autismo, criado em 2017.